Olá, eu sou Lígia Porchat, gestora aqui da Athena Capital e hoje é dia 5 de setembro de 2025. Vim aqui para mais um Athena Talks para a gente comentar os resultados do mês de agosto e também um pouco de perspectivas para os próximos meses na nossa indústria de crédito. Vamos lá? Na tela, como sempre, os nossos fundos de liquidez diária, liquidez D30 e o nosso fundo previdenciário também. O mês de agosto, por incrível que pareça, dois dos nossos fundos, tanto o TAPER de liquidez diária quanto o Prev, eles ficaram muito próximos de 100% do CDI. No entanto, eu digo que foi um mês muito importante e com resultado muito positivo para nós, porque foi um mês desafiador, houve um certo movimento de debêntures, apesar da gente estar super leve em debêntures, claro que a gente também é um pouco afetado, e a gente conseguiu entregar valor, resultados próximos a 100% do CDI, mesmo num mês mais desafiador, onde a gente enxergou uma leve abertura de taxas e alguns eventos que eu venho comentando já ao longo dos últimos meses que estão pipocando por aí, que acabam trazendo uma certa volatilidade para o nosso mercado, mas que, como sempre reforço aqui, nós não temos nenhum crédito que nos preocupe. Mas a gente, claro, é influenciado por esse movimento de taxas que ocorre. E esse mês, inclusive, gente, eu trouxe vou trazer um gráfico um pouco diferente do usual para dar mais uma cor, uma transparência maior no movimento de uma debênture específica que acabou contribuindo, tirando uns pontinhos do CDI do nosso fundo. E eu acho que vai ser bem interessante para vocês também entenderem os nossos resultados. Indo para o yield D30, ainda nesse slide, a gente teve um resultado acima de 103% do CDI, quase 104%. No ano, todos os nossos fundos seguem acima de 100% do CDI. De novo, nosso comprometimento aqui com a baixa volatilidade e esse nosso controle de risco, esse nosso olhar do risco e ter o retorno como consequência desse trabalho. A gente vem conseguindo entregar um ano com um resultado muito interessante dado o alto nível de Selic que a gente está passando. A gente está aí na casa dos 15%, o carrego dos nossos fundos do liquidez diária, próximo aí dos 103% do CDI, o do yield D30, carrego, gente, lembrando que é pensando para frente, próximos 12 meses, a gente está aí num carrego de 108%, e o nosso fundo previdenciário na casa dos 103% também, considerando a nossa carteira de crédito muito leve, com um leve aumento em FDICs no ano, o aumento do caixa, redução de debêntures e um aumento significativo de LFs, um perfil de carteiras com um risco muito leve, a gente está com um carrego bem interessante e, de novo, com baixa volatilidade, mesmo estando atravessando eventuais meses aí mais desafiadores, como foi esse mês de agosto. Indo para o próxima informação que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, falando um pouquinho de mercado, como é que se comportou a curva DI e também o juro real. Acho que são bem importantes esses indicadores para a gente acompanhar e eles no final do dia ditam todos os retornos, seja na renda variável ou na renda fixa. Então a curva DI na tela, junto com a NTNB, o que a gente nota? Que no final, ano passado, um ano atrás, a gente estava falando de uma curva que estava na casa dos 12%. Esse ano, e o mês passado para esse não teve uma diferença tão significativa na curva, no movimento de curva. Vocês podem ver de 13,8 para 13,7, até uma leve redução. Mas o juro real à direita, ele não teve redução, ele ficou muito similar, eu diria. Na casa aí, nas curtas, na ponta do 7,5, curta eu estou falando entre 30 e 35, não as curtíssimas, que aí a gente está vivendo um juro real acima de 10%. Raros os momentos desde do plano real para cá, onde a gente teve juros reais acima de 10%. Mas vamos falar das médias para as longas. Acho que esse mês não teve um movimento significativo em relação ao juro real. O resultado dos nossos fundos não foi impactado pelo movimento de curva, e é isso que eu quero trazer de novidade para vocês. Na próxima tela, o slide diferente, eu vou um pouco quebrar da onde vieram os resultados dos nossos fundos e por que eles ficaram muito próximos a 100% do CDI e a gente não ficou próximo do carrego do fundo. Se o TAPER está num carrego de 103, por que a gente deu 99 alto do CDI? É importante vocês saberem a atribuição, que a gente chama de atribuição de performance.
Olha que interessante, a variação de agosto, na verdade, da carteira ficou aí no 1,16, que é muito próximo do CDI, praticamente 100% do CDI. Quando a gente olha a composição de bancários, a gente teve, olha na parte da direita do gráfico, a composição de FDICs, eles que estão sendo responsáveis por essa maior rentabilidade. 171% do CDI foi a contribuição de todos os FDICs que a gente tem em carteira. Lembrando que o Tapir tem em torno de 9,5% de FDICs. O restante praticamente é LF, de banco de primeira linha e curto, caixa e muito pouca debênture, na casa dos 15%. Então a gente tem uma liquidez do fundo imediata de praticamente 90% do fundo. Então isso é muito importante falar, porque é um fundo de liquidez diária. Voltando para a atribuição. Então FDICs é a parcela que está dando o up na rentabilidade. E quem que tirou a rentabilidade? Por que não ficou no próprio carrego? Bancários não foram. Olha lá, 107% do CDI. Então, os nossos títulos bancários ainda estão um pouquinho acima do CDI. Fundo de liquidez, que a gente aplica, mas aí é 1% da carteira, não é significativo, 107% praticamente do CDI. Então, quem está tirando o retorno? LFT, que é título público. Então, lembrando, gente, tudo que a gente tem em caixa, no fundo, quando a gente fala, meu fundo está super seguro, tem muito caixa, muito legal do ponto de vista da segurança, muito ruim do ponto de vista de retorno, porque se você tem título público e você tem custos no fundo, você nem cobre os custos do fundo, por isso que está aí a contribuição da LFT, que são os títulos públicos, foi abaixo do CDI, e é meio óbvio isso. Mas olha só, o não óbvio são as debêntures. Elas contribuíram negativamente abaixo do CDI e foram elas que tiraram, mesmo a gente só tendo 15% do fundo em debêntures. Olha só, a gente teve aí 89% do CDI nas nossas debêntures. Então, depois eu vou comentar das debêntures. Qual foi o vilão? Qual debênture que dragou, que tirou resultado dos nossos fundos, né? Vou fazer esse mesmo exercício com o previdenciário, tá? Então, o nosso Atenaprev XP, a variação de agosto também ficou aí próximo do 1,16%, que ficou próximo dos 100% do CDI. No ano, a gente segue acima de 100% do CDI. Então, olhando novamente para a coluna da direita, quem que contribuiu positivamente? Os FDICs. FDICs estão fazendo o seu papel. A gente está aí com 24% de FDICs na carteira, 23%, 24%, e estão aí próximos rodando de 150% do CDI. A gente tem bons FDICs, lembrando somente cota sênior, com FDICs com direito creditório muito sólidos, e a gente está muito tranquilo com essa parte de FDICs e, inclusive, privilegiando essa classe nesse momento de baixos spreads. Por quê? Porque quando a gente tem baixos spreads, a gente, no final do dia, né, tem que privilegiar empresas de mais qualidade. Porque numa abertura, algum evento que possa vir a acontecer, as boas empresas perdem menos dinheiro, vamos colocar assim, ou os preços das dívidas caem menos. A gente vai ter menos impacto se você empresta para melhores empresas numa eventual turbulência. Já que os spreads estão amassados, a gente prefere diminuir a classe de debêntures, então estamos no low histórico do fundo de debêntures, abaixo de 20% nesse fundo, mas, no entanto, aumentamos FDICs, na parcela de FDICs, e também aumentamos a parcela de títulos bancários, LFs e DPGS, que aí tem a cobertura da FGC, mas LFs de bancários, lembrando, primeira linha, nem banco médio nós temos aqui, tá? Que eventualmente pode ser um banco médio de muita qualidade, mas a gente prefere não tê-los. Então, a parte de FDICs, fazendo o seu papel. Fundo de liquidez, de novo, a gente tem muito pouquinho. E títulos bancários também fazendo o seu papel, aí ainda que bem pequeno, acima do CDI. Quem que está tirando valor? Assim como no nosso Tapir liquidez diária, título público, que é LFT, o caixa do fundo, tirou valor, e debêntures novamente, né? Eu vou entrar quem são as debêntures. Então, e o yield D30 vai seguir o mesmo padrão, né? Claro, cada um com a sua atribuição de performance, mas, de novo, FDIC fazendo seu papel e títulos bancários, e quem que está tirando? O caixa do fundo, e este mês, especificamente, foram as debêntures. Então, primeiro eu vou falar de coisa boa. Qual que é a debênture que ajudou? Porque nem todas foram para baixo do CDI, tá? É um conjunto, lembrando que a gente tem um conjunto de debêntures, né? Então, a gente tem, por exemplo, o debênture da Redditor, que eu vou colocar aqui na tela, e elas contribuíram, na verdade, positivamente, né? A gente nota aí, tanto a Redditor B3, a B9, C7, todas na tela, elas têm uma trajetória, na verdade, de redução de dívida, né, de custo da dívida, perdão,
no mercado secundário. Olha o que a gente observa. A gente pegou aqui, tentou pegar um histórico longo para dar um contexto para vocês. Desde agosto de 2022, todas, as 3 aqui que eu estou citando, então a gente nota que, lembra, janeiro 23, acho que todo mundo aqui vai lembrar que teve o caso das Americanas. Então, o título no mercado secundário começa a pagar mais, então a gente vê essa montanha. Depois a gente nota essa queda contínua, né? E não tem uma leve montanha também em dezembro de 24? Foi ano passado, aquela abertura, super abertura de spreads que houve no final do ano passado, que a gente também foi impactado, inclusive, os nossos fundos deram abaixo do CDI super em dezembro, em torno de 80% do CDI na média, nos nossos fundos, mas logo a gente recuperou, a gente vem recuperando ao longo desse ano, e mesmo no ano passado a gente terminou acima de 100% do CDI. Mas foi um mês importante, que dá para ver, inclusive, em empresas boas, que é essa outra montanha aí que se forma em dezembro do ano passado. E de lá para cá, esse ano, só a debênture, as emissões, né, de Redditor, de maneira geral, reduzindo aí o seu nível de taxas no mercado secundário, o que é positivo para a empresa, que ela se financia mais barato, e para nós, né, que queremos encontrar empresas que paguem os nossos fundos, os nossos cotistas, fica mais desafiador. Então a gente, no final do dia, o que a gente faz? A gente vende, por melhor que seja a empresa, porque já não está pagando mais muita coisa, e coloca a caixa, ou substitui por um FDIC. Então esse é o nosso jogo, essa é a nossa obrigação. Privilegiar as empresas que pagam mais, sem perder o olhar do risco em primeiro lugar. Né? Não é que a gente vai emprestar para a empresa que paga mais, e a empresa, né, por que ela está pagando mais? Porque ela é ruim, não. Tentando manter o perfil de risco e também privilegiando outras classes que ainda eventualmente tenham prêmios, que no caso os FDICs. Então o Redditor é um exemplo positivo. Outro exemplo muito positivo, que até eu fiz um talks 6 meses atrás, por aí, foi de Movida. Movida, gente, que todo mundo perguntava pra gente o que está acontecendo com Movida. Então Movida na tela agora, a gente colocou aí 4 emissões de Movida para vocês, dá para analisar todas. A gente viu aí, ela vinha flat no ano passado, de repente, em dezembro, explodiu, né, o mercado secundário, as taxas, porque teve muita força de venda, muita gente querendo se livrar do papel, ficou com medo de uma Selic que se persistiu alta, e aí a Movida tem, obviamente, capital intensivo, toda uma história que preocupou das locadoras, e aí, desde então, ela chegou a negociar as Movidas a mais de 7, né, CDI mais 7, 7,5, então a gente viu até 8, mas não chegou a fechar o mês assim, mas a gente foi bem significativo o movimento de Movida. A gente manteve nossas posições porque a gente tinha convicção que a empresa ela estava fazendo o seu trabalho no sentido de liability management, que a gente chama, que é o controle da estrutura de capital, fazendo todo o seu trabalho. Então, a gente acompanhou muito de perto, né? Resultado, empresa, visitamos. Então, a gente estava confortável, claro, eu digo que a gente está sempre confortável com os ativos que a gente tem na carteira, mas sempre preocupados. Mas não preocupados porque acha que a dívida não vai pagar, porque se fosse isso a gente venderia. Preocupados no sentido de responsabilidade mesmo. Mas olha só como o mês de agosto foi importante para a Movida. Finalmente as nossas Movidas começam a fechar. Até porque também a duration é muito curta desses papéis que a gente tem, né? Os vencimentos são todos aí 2027, mas elas têm pagamentos intermediários, até amortização. Então a duration média das Movidas que a gente tem na carteira é 1 e alguma coisinha. Então muito baixa. Né? Mas, então a gente teve esse impacto positivo. E agora finalmente chegando a quem que foi o detrator de valor nosso, foi a Cosan, debênture de Cosan, na tela. Olha a Cesan A1, um exemplo, né? E a Cesan 14. Impressionante, né, o movimento que houve em agosto das debêntures de Cosan. E eu já vou entrar um pouquinho nisso. Mas a gente pegou aqui desde de dezembro de 2024, a Cesan A1, que vinha negociando aí na casa do 1,5, depois até acomodou para baixo, e agora em agosto foi de 1,3 para 2,75. Chegou a bater 2,80, 2,90. E a Cesan 14, desde agosto 23, né, que vinha lá na casa do 1,70, 1,80, e bateu aí 2,5 também, 2,53 em agosto. O mercado ficou preocupado com o Cosan, muito preocupado. E aí eu trouxe aqui uma outra tela para vocês acompanharem como foi o comportamento dessas duas debêntures bem dia a dia, só o mês de agosto, evolução dos spreads da Cosan no mês, olha isso. Então, de 1º de agosto a 29 de agosto. E aí a gente fica com uma noção maior
do movimento das taxas. E aqui a gente tentou trazer notícias do jornal para vocês, à medida que as notícias iam saindo, os spreads na taxa no secundário ia subindo. E a gente, obviamente, teve impacto negativo na nossa cota. Então, olha só, as duas, né, a CESAM 1 e a CESAM 14, que são curtas também, mas elas vinham flat, né, em agosto, e de repente sai lá. Sob pressão de dívida, Raízen busca sócio para o negócio. Sai resultado de Raízen, né? Com perda de 1,8 bi, Raízen busca capital. E aí prejuízo da Cosan aumenta em mais de 4 vezes no segundo tri. Olha as notícias aí no meio desse slide, se embolando, e a gente vê as taxas no mercado secundário subindo. Então, essa é a grande explicação. E aí a pergunta que não quer calar, né? Estamos preocupados com o Cosan? Então, a resposta é sempre preocupados, mas não com o Cosan especificamente, sempre preocupados porque esse é o nosso trabalho, né, com todos os ativos da nossa carteira. Mas a gente está muito tranquilo com a dívida, gente, já adianto para vocês. Próximo slide, efeito Cosan. A gente pegou aqui o cronograma da dívida para vocês. É claro que a gente não olha só cronograma, a análise é muito mais profunda do que isso, mas eu acho que esse é um slide bem importante para tranquilizá-los. A Cosan tem quase 4 bi de caixa e nos próximos 2 anos e meio, ela não tem vencimento de dívida. Então, olha lá, 2025, zero dívida vencendo, 26 e 27 também não. A partir de 2028, ela começa a ter os seus vencimentos. Então, isso é bem importante. E olha o impacto, que interessante, nos nossos fundos, à direita, nesse mesmo slide, eu quis trazer aqui quantos % do CDI Cosan tirou do resultado dos fundos. É interessante. O Tapir, ele deu 99,65 do CDI, quase 100. A gente teria dado quanto se não fosse Cosan? A gente perdeu 2,70 do CDI. Então a gente teria dado aí o seu 103 do carrego. Olha aqui, aí é coincidência, tá, ter dado o carrego também, não foi porque é um conjunto de resultados, né? Mas a gente teria dado, esquece Cosan, se Cosan tivesse ficado flat no mês, a gente teria dado 103% do CDI. E o yield? D30, nosso fundo de liquidez 30 dias, a gente deu aí próximo do 104, a gente teria dado próximo do 106. Boa. E o Prev XP, a gente deu aí 99,59 do CDI, ele tirou mais de 3 pontos, Cosan. Então teríamos dado mais do que 103 do CDI. Interessante, né? Então só essa debênture aí tirou praticamente 3 pontos, 2,5, 3 pontos do CDI dos nossos fundos. O que a gente espera para frente? Para frente a gente espera que a gente recupere esses 3 pontos aí na média que a gente perdeu. Porque Cosan, de novo, a gente segue confortável com o ativo, estão fazendo um super trabalho em cima de Raízen, fizeram erros no passado e eles estão corrigindo a rota. Trocaram a gestão, o CEO no ano passado, mudaram diretores na companhia, partiram para uma venda de ativos de Raízen, que, de novo, para desalavancar a companhia, que está extremamente alavancada, a gente sabe, e agora mais recente, né, essa semana, inclusive, saindo aí a notícia que eles desfizeram a joint venture, a parceria com a FEMSA, com a mexicana, então a Oxxo vai para a FEMSA novamente, com ela a dívida que ela carregava, e a Cosan a Raízen fica com as lojas de conveniência da Shell mesmo, e Shell Café. Então, o que a gente viu esse movimento muito positivo, né, por parte da Cosan. Também por parte da Cosan, o management, a gente quer dizer, da Raízen. Na Cosan Holding, também a gente está vendo interessados, né, movimentos recentes. A gente ainda não sabe qual será o desfecho, quem serão os sócios, se haverá novos sócios, mas a gente já ouve notícias de Mitsubishi interessado em entrar no capital da Cosan. Agora BTG, quem sabe Perfin, ou fundos, né, que são aí conhecidos por ter participações nas empresas, então, entre outros, não foram só esses. Então a gente está acompanhando de perto essas notícias, mas independentemente do desfecho, a gente aqui confia muito, tanto no controlador, né, e também no empresário, no Ometo. Acho que ele é uma pessoa, um empresário que sempre trouxe muito valor para a Cosan nos negócios que ele fez embaixo da holding. Então, a gente entende que a companhia tem uma gestão muito ativa e eles cometeram erros no passado, com Vale, a própria Raízen, na questão do E2G, mas que eles estão corrigindo a rota. E a grande questão foi que o juro permanece alto por muito tempo. Isso também traz um impacto muito desafiador para a empresa. E eles estão fazendo o trabalho que qualquer empresário tem que fazer, né? Qualquer acionistas, empresários, controladores, que é repensar a rota, corrigir, desalavancar. Como que a gente desalavanca? Entra um sócio novo, não entra... Né? Mas as empresas que estão no grupo, elas continuam muito sólidas. A gente está falando de Rumo, Compass,
alta geradora de caixa, né? A própria Moove, que ainda não, mas também melhorando aí a sua tendência de resultados. Então, e Raízen no caminho certo, né, da desalavancagem, né, ainda que tenha os seus desafios daqui para frente, porque o juro continua, né? O juro segue alto, firme e forte. Não sabemos quando será a mudança de rumo para essa trajetória da dívida, né? Mas enfim, então eu acho que para a gente concluir, né, hoje eu trouxe bastante informação da renda fixa, até de empresas, costumo falar até um pouco menos disso, mas eu achei que era importante trazer a tranquilidade para vocês, que muitas vezes o resultado de um mês, ele vem, putz, não chegou a bater o CDI, será que esse fundo está mal, tem algum risco lá dentro? No nosso caso, claro que não é para todos isso, mas eu achei importante trazer isso porque eu sempre comento muito em reuniões particulares, quando eu faço apresentações, que a gente tira o risco do fundo na frente. Por isso que eu falo, o controle de risco está sempre na frente. Então, quando a gente observa que os spreads se fecham, na prática a dívida ficou mais cara, tá tendo um movimento de não tem prêmio, o que a gente faz? A gente reorganiza as classes dentro dos fundos, privilegiando classes que ainda fazem sentido, tira outras que não fazem mais sentido, como debêntures, vai reduzindo, empresta para a empresa melhor, mas é importante dizer que quando você tira e reorganiza, muitas vezes você diminui o carrego do fundo. Então, quando você dá 100% do CDI, ou eventualmente até 90% do CDI, no nosso caso, porque a gente tirou risco do fundo, e aí tem um movimento do mercado, é claro que a gente vai para baixo do CDI, porque a gente não tem muita gordura, mas não é um problema de crédito, no sentido de estamos passando por dificuldades, de não vai ter um pagamento. Não, ou uma liga, por exemplo, estou aqui trazendo um nome que me veio na cabeça, que a gente sabe que está com dificuldade de pagamento. V-Rental, que a gente sabe que está passando por dificuldades. E tem outras, né, oncoclínicas. Não, a gente não tem nada disso na carteira. Até porque a gente não tem essa estratégia de ultra diversificação dentro da carteira. A gente prefere ter ativos bons e não ultra diversificar para se der problema você perde pequeno. É claro que o fato da gente tender a uma maior concentração requer mais conhecimento dos ativos e mais conforto em tê-los. Mas, ao mesmo tempo, eles pagam menos também. Então, é o que eu sempre falo, tudo não terás. A gente precisa escolher, né, qual é a estratégia que a gente quer, né? E no caso, na Athena, desde o seu início, inclusive, a gente nunca mudou o nosso estilo. A gente prefere privilegiar empresas que paguem menos, mas que a gente tenha muito mais convicção, que elas sejam melhores pagadoras mesmo. Para isso, né, o retorno acaba sendo menor. Só que quando você deixa de perder com uma Americanas, com uma Light, com vários casos aí que pipocam no meio do caminho, não só essas, outras, a matemática também está ao nosso lado, porque a nossa base não diminui, ela fica maior, a nossa base, de retorno mesmo. Então, a gente também não precisa recuperar. E isso, no tempo, tem muito valor. A gente acaba trazendo muito menor volatilidade histórica acumulada dos nossos fundos. Vocês podem plotar aí, em qualquer sistema. Plota o yield de D30, compare. A gente não é o primeiro. Eventualmente, a gente vai para o terceiro quartil, gente. Por quê? Porque a gente não tem compromisso com o retorno. A gente tem compromisso em não colocar ativo ruim para dentro da carteira. Para que no tempo o retorno ele apareça com uma volatilidade muito abaixo do que a gente entende que tem que ser, né? Tem que ser uma volatilidade baixa fundo de renda fixa. E isso serve para todos. Fundo previdenciário, liquidez diária e o GD30, cada um no seu mandato, cada um com as suas classes, uma maiores que outras, porém sem perder o olhar no risco do crédito e na qualidade dos ativos. É isso, pessoal. Foi mais um Athena Talks e a gente se vê no próximo mês. Até lá, pessoal!